Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos fazendo estudos no Apocalipse, estamos no módulo 6, Israel, o povo escolhido de Deus. Nós já passamos pelos fundamentos da palavra profética, nós passamos também pelos personagens proféticos, os personagens do Apocalipse, a igreja, o corpo de Cristo, o Deus Trino e agora Israel, o povo escolhido de Deus. Neste módulo, nós já abordamos que Israel é a mulher vestida de sol do Apocalipse capítulo 12. Nós reportamos que se trata de uma retrospectiva para inserir o contexto do surgimento da igreja dentro da perspectiva do Apocalipse. Também falamos sobre a bênção de Abraão. Em Abraão, Deus abençoaria de tornar ele uma grande nação e nele seria bendita todas as famílias da terra. Falamos também da aliança a aliança palestínica. Deus prometeu dar a terra de Canaã a Israel, se Israel permanecesse obediente à voz de Deus e aos mandamentos divinos. Se ele não fosse obediente, ele seria espalhado entre as nações, como de fato se deu, voltando a ser nação em 1948. Agora, nós vamos olhar a aliança davídica, o filho do homem e rei de Israel, o rei de Israel e o filho de Deus. Aliança davídica. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 3, Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4, falando de Jesus Cristo, nos é dito. Romanos 1, 3 e 4. Com respeito ao seu filho, Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, ele veio da descendência de Davi. Deus havia prometido a Davi que ele daria o trono a ele e depois ao seu herdeiro. Jesus é o herdeiro do rei Davi e o Senhor havia prometido a Davi que o seu trono seria um trono eterno. Então Davi vem e assume essa hereditariedade essa descendência a partir de Davi, e ele assume então o trono de Davi. A promessa do trono nós podemos encontrar em 2 Samuel, no capítulo de número 7, o versículo 16, Deus prometendo a Davi o trono. 2 Samuel 7, 16. Porque a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então Davi, ele recebe da parte de Deus essa promessa, porque ele era um rei segundo o coração de Deus. E o Senhor lhe dá esta promessa. Em 1 Crônicas, capítulo 7, 1 Crônicas, no capítulo de número 17, o versículo 11 e 12. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiver de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Este me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre.
O filho de Davi foi Salomão. Deus disse a Davi que ele não poderia edificar o trono, o templo, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Davi foi um rei conquistador. Ele ampliou os domínios de Israel, conquistou Jerusalém. Mas depois veio Salomão, viveu num período de paz e ele edificou o templo de Israel. Esse templo, que foi feito com ouro, prata, pedras preciosas, madeira de lei, não durou muito tempo. Ele logo foi destruído quando veio a Babilônia, e ele teve que ser reconstruído não mais com aquela mesma riqueza, porque a riqueza do templo havia sido roubada para a Babilônia. Mas Deus diz pelo profeta que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Quando Jesus chega, ele diz: derruba esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E ele falava a respeito do seu corpo. Jesus foi morto, crucificado, e ao 3º dia ele ressuscitou, e o seu templo foi levantado dos mortos, e ele foi elevado aos céus e assentou-se à destra do trono de Deus, aonde permanece até que os inimigos de Deus sejam colocados debaixo dos seus pés. Então Jesus é este que viria depois, um dos filhos de Davi, que estava na linha da sua descendência. Em Apocalipse, capítulo 19, o versículo de número 11 e 15, vemos Jesus voltando na condição de rei de Israel, o rei dos reis. Lídia, seja bem-vinda. Boa noite. Apocalipse, capítulo 19, o versículo 11 e o versículo 15. Boa noite, Lídia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muito diademas. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Todo-Poderoso. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo 1, 12, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, o versículo de número 5. Lembra que quando nós falávamos acerca da mulher vestida de glória, nós temos aqui o trono de Deus, nós temos o trono de Deus, o Filho de Deus diante do trono. Diante do trono nós temos os 7 espíritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espíritos. Em cima do trono, o arco-íris. Na nossa linha do tempo, bem-vindo, Eduardo. Na nossa linha do tempo, nós temos a eternidade passada, nós temos a eternidade futura, nós temos a criação dos céus e da terra, nós temos no final dos tempos a criação de novos céus e de nova terra, nós temos aqui a crucificação de Jesus e ele voltará. Nós temos aqui o derramamento do Espírito Santo e nós temos o arrebatamento da igreja. E aqui a mulher, aparece uma mulher vestida de sol, aparece uma mulher
vestida de sol, e essa mulher vestida de sol é a igreja. Devemos nos lembrar que é uma visão retrospectiva da história, para nos posicionarmos. E aqui está Jesus. O seu rosto brilhou como o sol, a sua veste se tornou branca como a neve. Então, a mulher vestida de glória, que é Israel, esta mulher, ela dá luz ao filho varão. Apocalipse capítulo 12, o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aí, quando nós lemos a volta de Jesus, e quando nós falamos da volta de Jesus, nós estamos falando depois do arrebatamento. O capítulo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Agora observa, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que a mulher deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Lembra que nós falamos de um texto em que você tem um parágrafo e uma sentença, e depois você tem uma outra sentença, e há um espaço temporal entre as duas sentenças? O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho não é Jesus, esse filho é a igreja, porque assim como ele é, nós o seremos. Ele é o filho do homem, o filho varão será arrebatado. E aqui no Apocalipse capítulo 19 diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Este exército, o filho varão, o filho que foi arrebatado, contando entre eles os que foram ressurretos, é a igreja. Por quê? Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Foi-lhe dado a quem? A chegada boda dos cordeiros, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, e essa esposa foi-lhe dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora, olha o exército, vestido de linho finíssimo, branco e puro. Então, a nuvem que volta com Jesus, quando Jesus volta junto com ele uma nuvem. Esta nuvem nada mais é do que a igreja que ressuscitou e está voltando com Jesus. Então Jesus, ele é o filho de Davi, a descendência de Davi. É por isso que quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Mateus diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vem Abraão, e vem Abraão até Jessé, que gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que vai chegar até Jesus, que nasceu de José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Então, toda essa genealogia é para provar que Jesus é descendente de Abraão, é descendente de Davi. Nós vamos encontrar a mesma coisa no Evangelho de Lucas. Por que que nós temos a genealogia no início da Bíblia? Em Lucas, no capítulo 4, começa: filho de José, vem em ordem decrescente,
E aí, num dado momento, diz: filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, para chegar até Abraão e depois chegar até Deus, que criou Adão, chegar até Adão e chegar até Deus. Então Jesus, ele se fez homem, e ele se fez homem inserido na genealogia do rei Davi. E quais são os termos da aliança do rei Davi? Primeiro termo, em 1 Crônicas 17, 11 e 12, ter confirmação do trono por Israel, pela tribo de Judá, pela descendência da casa de Davi. Jesus, ele está em linha com esta descendência. Segundo termo da aliança, possuir a terra de Canaã. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 10. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Entenda uma coisa. A Bíblia fala da terra de Israel, e a terra de Israel é mais ou menos como este lugar. E aqui tem Jerusalém, e a Bíblia diz que Jerusalém é considerado o centro da terra. É Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Agora note uma coisa. Algum tempo atrás, um político eminente no Brasil, ele disse o seguinte: nós vamos acabar com a seca no Nordeste. Como que vamos fazer? Nós vamos trazer a tecnologia de Israel, implantar essa tecnologia no Nordeste e transformar o Nordeste em um jardim. Acontece que Israel transformou o deserto em um jardim, porque havia uma palavra específica de promessa de Deus, que quando o seu povo retornasse àquela terra a produziria com abundância. Então aquela terra específica em Canaã, ela tem a promessa de Deus de ser uma terra prometida, produtiva. Nós não podemos pegar a promessa de Deus e aplicar a qualquer outra nação da terra e achar que vamos obter o mesmo resultado que Israel obteve. Outro termo da aliança de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 11. Desde o dia, 2 Samuel 7, 11. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor Jeová, o Senhor, te fará casa. Ele também deu a palavra de edificar o templo, a casa. Ele saber que ele, o Senhor, te fará casa. E também paz para com seu reino, e ter o trono e o reino eterno. Verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O que significa dizer que a terra de Israel, quando Jesus voltar e estabelecer o milênio, a terra permanecerá sob o comando de Israel, e ele vai governar a partir dali toda a terra.
Mas quando o Senhor fizer novos céus e nova terra, a terra de Israel vai estar preservada, porque ela será uma terra para sempre. Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 33, confirmando a posição de Jesus como descendente de Davi. Lucas, capítulo 1, versículo 31 a 33. Eis que conceberás, o anjo dando a palavra profética para Maria. Eis que conceberás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Jesus, ele recebe essa promessa de que é ele, o descendente de Davi, que vai estabelecer o trono para sempre. Então, esse Jesus que nós lemos aqui, o Senhor lhe dará trono. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, esse filho do homem é aquele que Jesus fez referência quando ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Este, o descendente da mulher, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta mulher, vestida de glória vista no Apocalipse, é Maria, que estava grávida para dar luz a filhos. O filho que ela daria à luz era Jesus Cristo. E depois dele vinha o filho varão, que é a igreja que seria arrebatada, ressurreta e arrebatada. Mas Jesus é esse que pisaria a cabeça da serpente, como de fato ele fez quando ele morreu na cruz, e na morte dele, ele tirou da morte as chaves da morte e do inferno, e foi ressuscitado ao terceiro dia. Em Gálatas, capítulo 4, o versículo 3 a 5, nós lemos acerca de Jesus. É bom que você examine junto comigo a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 4, o versículo de número 3 a 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então a Bíblia está dizendo que esse tempo aqui, ele é chamado a plenitude do tempo. É no momento em que a palavra profética se convergiu, Roma estava no governo e ele tinha todas as estradas romanas. A Grécia, a língua grega estava espalhada por todas as nações, era uma língua que foi inclusive a língua do Novo Testamento. Então os discípulos tinham a língua grega para se comunicar, as estradas romanas para viajar, a linhagem de Jesus preparada profeticamente para ele nascer. Então Jesus, ele veio na plenitude do tempo. É por isso que a mulher que nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela estava no seu potencial máximo. Por que, César, a mulher estava no seu potencial máximo? Porque estava chegando a hora dela gerar Jesus, o Filho de Deus. Esse Filho de Deus, ele está na genealogia de Abraão e de Davi, Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele também é o Filho do Altíssimo. Vanessa, seja bem-vinda. Jesus é o Filho do Altíssimo. Olha como é que vão convergindo as coisas para Jesus.
ele ao mesmo tempo que ele é o filho de Davi, ele é o filho de Deus, filho do Altíssimo. Ele também é chamado doente santo. Por quê? Porque Deus preparou um corpo para ele. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então o ente que saiu do ventre de Maria, ele era perfeitamente homem, mas ele era perfeitamente santo. Lucas 1,35, ele também é o Filho de Deus. Aquele que nasceu do ventre de Maria é o próprio Filho de Deus. E ele é o Filho do homem, porque ele nasce de Maria. Ele nasce de Maria pelo Espírito Santo, então ele é o Filho de Deus, mas ele nasce do ventre de Maria, portanto ele é o Filho do homem. Então observa como todas as coisas estão convergindo para o mesmo homem da cruz. O homem que é o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho do Altíssimo, o ente santo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Então nele convergem todas as profecias do Antigo Testamento. É por isso que nós olhamos para Apocalipse, capítulo 12, e encontramos essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A história está tendo uma retrospectiva, entenda. João está tendo a visão do Apocalipse. João viveu nessa época. João já tinha visto os primeiros passos da igreja primitiva. Ele conhecia a história, ele estava aos pés da cruz, quando Jesus disse para João, ela é tua mãe, e disse para Maria, ele é o teu filho. Quer dizer, Jesus antes de morrer, entregou a guarda de Maria para João. Então ali estava aquela que deu luz, e na profecia de Lucas, há uma passagem difícil de entender, que é quando a Maria chega diante de Simeão, e Simeão entrega uma profecia para Maria, e diz assim, Simeão os abençoou, verso 34, e disse, Maria, mãe do menino, eis que o menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí Simeão volta para Maria e diz, também uma espada traspassará a sua própria alma. Imagina, Maria olhando Jesus morrer, olhando aquela lança penetrando Jesus, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então Maria, ela passou por aquele sofrimento. Aqui está a mulher com dores de parto para dar à luz, e o sofrimento dela se estendeu até ela ver a morte do seu próprio filho. Agora, vamos olhar o tempo da figueira tenra, a 70ª semana de Daniel e o milênio. Tudo isso em conexão com a aliança feita com Abraão, aliança palestínica e aliança davídica. Essas alianças todas, elas se culminam com a história de Israel. O tempo da figueira. Quando nós lemos Romanos, capítulo 11, ele fala que nós não podemos ignorar uma coisa. Que coisa que nós não podemos ignorar? Aqui está a história de Israel. A história de Israel. Israel é a mulher vestida de glória, mas depois esta mulher aparece aqui. Esta mulher, quando lemos o Apocalipse capítulo 12, essa mulher aparece perseguida. Essa mulher aqui aparece perseguida. Nesse período em que nós não vemos falar sobre a mulher, é o período da igreja.
Mas o apóstolo Paulo, ele diz que não podemos ignorar o mistério de Deus. Israel será salvo. Por que que a igreja precisa ser arrebatada para Deus operar a salvação de Israel? Porque a igreja, assim como Israel, ele saiu da posição de glória para a posição de perseguida, a igreja vai sair da posição de perseguida para a posição de glória. Aí você diz: César, que história é essa da igreja perseguida? O apóstolo Paulo escreveu que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, assim como com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Observa, Israel estava numa posição de glória, ele negou Jesus Cristo, Maria teve o filho e ele perdeu a posição de glória. A igreja está comunicando a sua vida com Jesus. Quem quiser seguir Jesus piamente padecerá perseguição. Ela está sendo perseguida, mas ela vai ser levada a uma posição de glória. Os papéis vão se inverter. A igreja vai para o céu. Então, a igreja, ela vai estar aqui. Igreja. A igreja vai estar no céu e Israel vai estar na terra, lutando contra a besta e o falso profeta. Em Mateus, capítulo 24, versículo 32 a 34, Jesus diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renova e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo se aconteça. Do que Jesus está dizendo? Havia uma promessa no Antigo Testamento e a promessa é: pode nascer uma nação em um só dia. Em 1948, Israel se tornou nação. Então entenda, Jesus disse: quando a figueira se renovar e os seus ramos brotarem, não passará uma geração. Nós podemos ser a última geração antes do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque Israel já está no lugar dele. Observa, há uma troca de posição. A igreja, Israel, a mulher vestida de sol, com estrelas, 12 diademas sobre a cabeça e a lua debaixo dos pés. Ela perde a sua posição porque negou Jesus. Ela ficou perseguida por todas as nações por 1948 anos, até que ela volta a brotar de novo, ela volta a ser uma nação. Eu quero te dizer uma coisa: Israel, para ele se voltar para Jesus, ele tem que passar por 3 estágios. Primeiro estágio, Israel tem que voltar para a sua terra. Isto aconteceu em 1948. Israel voltou para a sua terra. A segunda conversão de Israel, ele tem que voltar para Deus. Você vai perguntar: quando é que Israel vai se voltar para Deus? Quando eles construírem o templo de Israel. O templo vai ser reconstruído. E quando o templo for reconstruído, Israel vai se converter para Deus. Entenda, converter para Deus, não para Jesus Cristo, para Deus o Pai, não para Jesus Cristo.
Lembra que Israel é a esposa do Criador. Depois Israel vai converter para Cristo. Quando que Israel vai se converter para Cristo? Na batalha de Armagedon. Israel só vai se converter para Cristo quando todas as nações da terra se voltarem contra Israel. Então, o que nós estamos vendo aqui? Por que nós temos que desenhar os marcos proféticos? Porque nós precisamos nos situar na história. Nós precisamos saber em que posição nós estamos na história. Israel perde o seu lugar e vem ser perseguido por um tempo. A igreja assume posição de glória. E quando Jesus voltar, já lemos lá em Apocalipse 19, uma nuvem virá junto com ele, montada em cavalos brancos. Então os filhos varões virão junto com o filho do homem. Aprendei a parábola da figueira. Não passará uma geração sem que todas as coisas venham a se cumprir. Nós falamos da criação de Israel, cumprindo a profecia de Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Israel foi criado em 1948. Agora aqui uma coisa muito importante para você saber. Quem assinou o decreto ou a lei ou a resolução que transformou Israel nação foi Oswaldo Aranha, o brasileiro. Ele teve a honra de assinar aquele documento. É por isso que o Brasil, por muitos anos, foi uma nação abençoada, livre de terremoto, livre de furacão, livre de tornado, livre de todas essas coisas. Porque os amigos de Israel, os que abençoarem Abraão, serão abençoados. Os que amaldiçoarem Abraão, serão amaldiçoados. Até que chegou um governo, há pouco tempo atrás, e este governo fez um acordo com o outro lado, abandonou Israel e fez acordo com os árabes, com os palestinos, com o Irã, Iraque, essa turma toda, e a partir dali as coisas desandaram para o Brasil. Eu creio que não há mais volta nesse caminho. E o Brasil, ele do ponto de vista da nação, ele já tomou uma decisão de se posicionar contra Israel. Ainda que nesse período em que estamos vivendo, há vamos dizer assim, há uma tentativa de fazer esse resgate diplomático com Israel. Todavia, esse resgate diplomático, ele não está sendo devidamente confirmado pelos passos que deveriam ter sido dados. Resultado, o Brasil, ele está, do ponto de vista da história, sendo mais uma das nações que estão se colocando contra Israel. Por isso que o Brasil está submetido a situações extremamente adversas. Uma das causas pode ser aquele governo lá atrás que quebrou esse pacto que o Brasil tinha com Israel, quando o Brasil, lá na ONU, em 1948, assinou o documento para Israel voltar a ser nação. Então, aqui nós temos o nosso mapa profético, os marcos proféticos. Nós temos aqui 1948 e Romanos, capítulo 11, verso 25. Essa geração, a geração em que estamos vivendo, tem diante de si o seu próprio prato de lentilha. Qualquer
qual seja trocar os prazeres desse mundo pela expectativa da volta do Senhor. Porquanto, desde que Israel se tornou nação, a igreja, Deus pode prescindir da igreja, dispensar a igreja, tirar a igreja da terra, arrebatando-a para o seu bendito trono, pois o tempo dos gentios está se aproximando. A Bíblia diz que o tempo dos gentios vai chegar à plenitude. Lembra? Jesus veio na plenitude do tempo. Mas os gentios, a plenitude do tempo dos gentios, vai culminar com a batalha de Armagedon. Ali terminará a plenitude do tempo dos gentios. Então Jesus voltará e estabelecerá o reino milenar através de Israel. Por isso, voltamos à profecia de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer um só dia, ou nascer uma nação uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu luz a seus filhos. Você está entendendo agora por que o Apocalipse 12 teve que fazer uma retrospectiva na história e trazer a figura da mulher vestida de sol, que depois vai ser uma mulher perseguida? Para que nós pudéssemos entender esse interstício entre a morte de Jesus e o arrebatamento da igreja, aonde aparece Israel voltando a ser nação em 1948. Então, aquela visão da mulher vestida de glória é para nós voltarmos a recapitular a história e entender o panorama completo de todas as nuances que estão inserido no livro do Apocalipse. Por isso, a parábola da figueira. Sabei que está próximo às portas. Então, Jesus está muito próximo, porque a figueira já está colocada no seu devido lugar. Outra razão porque a mulher vestida de sol nos faz fazer uma retrospectiva na história, porque nós temos que voltar lá atrás na profecia de Daniel. Deus deu uma profecia a Daniel e disse: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, quer dizer, 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele está dizendo o seguinte: haverá um tempo, e esse tempo é um tempo que vai 69 semanas. Esse tempo de 69 semanas, lembra que Israel habitava na sua nação. Israel era formado por 12 tribos. Quando Salomão ele deixa o seu reino para o seu filho Reoboão, a carga tributária era elevadíssima. Reoboão, ao invés de reduzir a carga tributária, ele aumentou a carga tributária. E quando ele aumentou a carga tributária, Israel se dividiu em 2 nações. Ao norte ficou Israel com 10 tribos. Ao sul ficou Judá e Benjamim com 2 tribos. Passado um tempo, as 10 tribos de Israel, elas passaram a adorar o bezerro de ouro. E a Assíria, o império, veio contra as 10 tribos, destruiu as 10 tribos, e o que sobrou eles levaram prisioneiro.
não deixaram ninguém. Ficou somente ao sul 2 tribos, Benjamim e Judá. Mas também a tribo de Benjamim e Judá não permaneceram fiel ao Senhor. Ele mandou profetas e avisou, e se cumpriu. Bem, a tribo de Judá foi levada cativa para a Babilônia. Na Babilônia, eles ficaram 70 anos, e depois eles voltaram para reconstruir edificação a Jerusalém. A ordem que foi dada para eles reconstruir Jerusalém foi o início da contagem do tempo. Passados 69 semanas, será morto ungido. Jesus foi morto. Será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Na época que Jesus veio, Israel estava sob o domínio do governo romano. O povo de Roma invadiu Israel, destruiu Jerusalém, derrubou, não ficou pedra sobre pedra, derrubou o templo de Jerusalém. E Israel foi espalhado entre as nações, cumprindo a profecia que o próprio Jesus havia dito, que o templo seria derrubado e não ficaria pedra sobre pedra. Aí contou 69 semanas e ficou uma semana para ser contada. Em Daniel 9:27 aparece a última semana, que formam com 69 as 70ª, as 70 semanas de Daniel. Está faltando se cumprir a 70ª semana de Daniel. E Daniel, capítulo 9, verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Esta semana é aqui. Esta semana é a que está faltando. Nesta semana que está faltando, Israel fará um acordo com a besta e com o falso profeta. E esta aliança vai durar 7 anos. Na metade, esta besta fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre eles, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças do Apocalipse. Então entenda, Israel passou 69 semanas e virá uma semana. Agora, por que não contou o tempo da igreja? Porque a igreja ela é uma entidade de natureza eminentemente espiritual. A igreja é abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A igreja, ela é do céu. A igreja será arrebatada. Por isso que esse tempo não conta para Israel. 69 semanas, há uma interrupção. Vem o período da igreja, o mistério de Deus que esteve oculto desde os tempos antigos, mas que agora está sendo revelado. Essa igreja, a noiva do Cordeiro, no período da sua peregrinação. Quem quiser seguir a Cristo piamente padecerá perseguição. Essa igreja tem sido perseguida por todos os séculos, até ser elevada em glória durante a ressurreição e o arrebatamento. Por fim, virá o milênio. Lembra que Deus disse a Davi: eu estabelecerei o teu trono, e ele será um trono para sempre. Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse no capítulo 20, o versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 20,
o versículo 4. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Também tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Depois da 70ª semana de Daniel, haverá um período de 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, Jesus reinará com, nós lemos lá no Apocalipse 19, com vara de ferro ele vai reger as nações. Aí você pergunta, César, ele vai reger que nações? Lembra, por isso que nós vamos amarrando com todas as promessas, todas as alianças. Lembra da aliança noética? Deus disse que não destruiria toda a terra como ele fez no dilúvio. Quando ele derramou o dilúvio, ele matou todos os homens ímpios, não sobrou um sequer, ficando tão somente Noé e sua família, 8 pessoas, porque ele achou graça em Noé. Quando vier a batalha de Armagedon, a batalha em que Israel vai se converter a Jesus, nessa batalha, somente o rei do Oriente, provavelmente a China, vai mandar 200, entenda, 200 milhões de soldados para essa batalha. 200 milhões hoje é equivalente a 10% da população da China. Só eles terão 200. Mas aqueles que não foram para a batalha, eles vão permanecer vivos, e eles vão viver durante o milênio. Pois Isaías capítulo 65, o versículo 17 e 18, Deus diz: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E aí, em Isaías 65, versículo 20, diz assim: não haverá mais nela, na terra, criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque o que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Talvez você faça a seguinte pergunta: César, por que nós teremos o milênio? Nós estamos falando do final da história. Antes de Deus criar os novos céus e nova terra, aqui haverá o milênio. Por que o Senhor vai instaurar o milênio? Note o seguinte: Deus fez o homem perfeito, Adão. E a Bíblia diz que ele buscou muitas invenções. Ele separou-se da presença de Deus. Ele caiu em pecado. Então Deus, ele, no governo do planeta Terra, muitas formas de governos foram tentados. Por exemplo, hoje a gente fala no comunismo, no socialismo, no capitalismo, em ditaduras, formas diferentes de governo. Mas se nós olharmos a história da Bíblia, nós vamos ver que por todo o tempo o planeta Terra foi governado
por diferentes formas de governos, podemos assim dizer, abalizados por Deus, autenticados por Deus. Quando Deus, no milênio, o que nós tínhamos, aliás, no período anterior ao dilúvio? O que nós tínhamos no período anterior ao dilúvio? Nós tínhamos a linhagem patriarcal, ou seja, o pai da família ditava a ordem para a sua família, para a sua casa. Qual foi o resultado do governo patriarcal? A humanidade tomou, a maldade tomou conta da terra. O homem ficou só má continuamente e Deus teve de mandar as águas do dilúvio. Então nós podemos dizer, governo sistema patriarcal não funciona. Ele naufragou no dilúvio. Depois do dilúvio, Deus estabelece o governo humano. Ele disse, o homem que derramar o sangue, o seu sangue terá que ser derramado. Ele estabeleceu a pena de morte. E ali ele estabeleceu o governo humano. Isso foi no dilúvio. Quando chegou em Babel, o governo humano já tinha naufragado. Deus teve que descer, confundir as línguas, misturar, separar os povos, esparramar os povos sobre a face da terra. Aí Deus chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó e constitui Israel uma nação. Deus entrega as leis escritas pelo dedo de Deus. E quando Jesus chega, o que acontece com Israel? Israel, ele se corrompe e ele é espalhado entre as nações. Ele mata o Filho de Deus e ele é esparramado entre as nações. Então Deus estabelece agora uma nova forma de vida na terra, a igreja, corpo de Cristo. E o que acontece quando chega no final dos tempos? Uma grande apostasia. E também a igreja se desvia ao ponto, parte da igreja, não aquela que foi arrebatada, não aquela que foi ressuscitada, mas parte da igreja, ela vai para a apostasia e torna aquela mulher do Apocalipse, a mulher ímpia, a mulher montada na besta escarlate. Então, patriarcal falhou, governo humano falhou, governo de Deus através de Israel falhou, a igreja falhou. E agora? Agora vem Jesus Cristo no milênio. O governo perfeito, sentado no homem perfeito que é Jesus, administrado com pessoas arrebatadas e ressurretas, com um corpo imortal, adaptado para a vida eterna, com um povo ímpio diante de si. É por isso que esse povo, não a igreja, mas esse povo que permaneceu vivo da batalha de Armagedon, se pecar com 100 anos, a justiça de Deus será certeira. Ele será julgado e ele será condenado à morte. Então, o que vai acontecer nesse governo? O Filho de Deus vai reger as nações com vara de ferro. Quem pecar será preso, será julgado, será sentenciado, será condenado e será morto. Esse é o princípio do milênio. Por outro lado, o Senhor vai restaurar o planeta Terra, a condição do Jardim do Éden. O homem destruiu a terra. Hoje nós temos crise climática. Hoje nós temos um desarranjo climático no mundo. Jesus vai ter que pegar a terra nessa posição e em 1000 anos de governo ele tem que devolver ao Pai a terra igual o Jardim do Éden. Aí você fala, aí começa a eternidade, César? Não. O Satanás, ao final de 1000 anos, será solto. Ele vai pegar todo esse povo não convertido, vai fazer um levante, e aí a Bíblia diz que desce fogo do céu, consome a terra
então Deus cria novo céu e nova terra. Aí a maldade não tem mais lugar no planeta Terra. Com isso, nós terminamos esse módulo Israel, o povo escolhido de Deus. Eu faço minhas a oração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 30 a 33. Eu rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês lutem juntamente comigo nas suas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vocês com alegria e possa recobrar força entre vocês, e o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Amanhã, às 20 horas, em ponto, nós estaremos iniciando o novo módulo, Satanás, o Deus desse século. Este será o módulo que também será uma retrospectiva. Nós vamos conhecer Satanás desde a sua origem. Qual é o seu propósito? Por que ele está lutando por milhões e milhões de anos contra o ser humano? Milhares de anos contra o ser humano. Então nós vamos ver no próximo módulo Satanás, o Deus desse século, conhecendo mais um personagem do Apocalipse. Eu chamo você que ainda não pertence à minha comunidade aqui no Instagram. Venha me seguir no Instagram. Vamos tornar essa conta relevante para que daqui nós possamos despertar o povo de Deus nessa última hora, para que, se colocando de pé, Cristo possa esclarecê-lo. Ao final desse vídeo, quando terminar, pegue o aviãozinho, marque todos os seus amigos, mande esse vídeo para eles. E eu agradeço a Lídia, a Dora, o João, a Vanessa, que estiveram comigo nesta noite. E também o Eduardo. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado em nome de Jesus.